A gente vai ver agora o secretário de Assuntos Exteriores do Reino Unido. E hoje o Globo News Internacional recebe o ministro, no caso, secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Sir James Cleverly. Mr. Secretary, first of all, thank you very much for having us here in this chat. I know that you're in Brazil wrapping up a short visit, but intense, in South America. What do you make of it so far? Well, I've really enjoyed my trip to this region. The UK and South America have a long-standing relationship. In the ambassador's residence here, there's a portrait of Cochrane on the wall, reminding me that this is a relationship 200 years in the making. And as much as I enjoy the history, what's really exciting is how many ideas I've discussed about the future of UK's relationship with South America, and also here in Brazil, UK's relationship with your country and your government. So a really, really exciting visit. But there are also some bits that are a bit uneasy. For instance, talking about the Russian war of aggression in Ukraine. We know that Brazil and the UK have different positions, not about the aggression itself, but the best way to try and tackle it and face it and solve it, hopefully, in some future. What are the perspectives for building some sort of consensus between our two governments in this issue? Well, I think in many ways, Brazil and the UK share a position. Brazil has voted consistently to condemn Russia's actions at the United Nations. We really value Brazil's voice on this. President Lula has spoken about the desire for peace. We completely understand that, and we agree that we should try and get peace to Ukraine as quickly as possible. The UK's position is that the best way of bringing this war to a conclusion would be for Russia to withdraw its troops from Ukraine. Russia could end this war like that, and I think that the whole world should call upon Russia to do so. From the UK's point of view, we've applied sanctions against Russia, and we have delivered military support to Ukraine so they can defend themselves. We are able to do that. Our political structure, our constitutional structure allows us to do that. But I recognise Brazil has a different legal and constitutional position. But we will continue working closely with Brazil and our other friends around the world to try and bring a fair and sustainable peace to Ukraine, giving Ukraine, once again, territorial integrity and supporting the UN Charter, which is something that I think all agree is important. And do you think that working this way, we're talking about months, we're talking about, do you have any idea of perspective in time of what could that be? Wars are almost impossible to predict. What we have seen throughout this is that the Russian armed forces have performed much worse than expected, and the Ukrainian armed forces have performed much better than expected. From the UK's point of view, we would like to see this war over quickly. As I say, Russia could bring this war to an end instantly by withdrawing its troops. But Ukraine absolutely has the right to defend itself and defend itself robustly. We're very keen to support it. We hope that self-defense is effective and effective quickly. But the point that we have made from the UK, both directly to the Ukrainians and also to the world, is that we will back them until this is done. Mm-hmm. We hope this is done quickly, but if it does take longer, we will back them for longer. Tá aí, Guga Chakra, aí uma conversa eu tirei, né, esse visual Globo News Internacional, botei meu paletó e gravata, afinal de contas ia falar com o secretário de Relações Exteriores, temas delicados, mas eu achei notável a posição dele bastante contida até. Obviamente que ele está no Brasil, esteve no Brasil em visita, ele não ia criticar diretamente ações do governo brasileiro, mas dizendo que ele entendia até a posição do Brasil de buscar uma alternativa diferente dessa estratégia britânica, que é de fornecer dinheiro e armas para a Ucrânia. E a gente vê que a Europa Ocidental, o Reino Unido incluído aí também, junto com os Estados Unidos,
estão determinados a manter essa mesma estratégia. Enquanto que o Brasil, a gente teve agora, outro dia mesmo, a conversa telefônica entre o presidente Lula e o presidente Vladimir Putin, né? O Putin ligou para o Lula para convidá-lo para um evento lá e o Lula disse que não podia visitar, mas que mantinha conversas com países como a Indonésia, a China, entre outros, para tentar chegar a uma saída pacífica, né? E a Índia também, que me chamou muita atenção. Quer dizer, são posições que são adversas, antagônicas, mas que de alguma forma pode chegar em algum momento e ter algum tipo de consenso. O que é que você vê no horizonte aí desse relacionamento do Brasil com um parceiro como o Reino Unido nessa questão da Ucrânia? Vamos concordar ou vamos discordar até o final? Olha, achei impressionante, ele demonstrou muita maturidade, respeitando uma posição que, quer dizer, embora ambos compartilhem da opinião de que a invasão da Rússia à Ucrânia é errada, né? Ambos condenam a invasão, que tem estratégias diferentes por contextos diferentes dos países. Ele coloca claramente, ele está numa situação diferente do Brasil, até por questões legais e constitucionais, mas não só isso, também até pela proximidade, pela história toda, cada país acaba tendo a sua linha. Não foi de forma alguma arrogante na sua postura, como outras lideranças internacionais foram, que discordam, que acham que o mundo todo tem que aplicar sanções à Rússia, tem que armar a Ucrânia. Ele não, entende que o Brasil é diferente do Reino Unido, que para o Reino Unido, sim, faz sentido levar adiante essa estratégia. Para o Brasil, por ter um contexto diferente, é compreensível que haja de uma forma distinta, extremamente madura a posição do secretário britânico, Lins. E a gente tem uma segunda parte da conversa também com o secretário James Cleverly, na qual a gente falou da crescente presença da China no mundo, e que faz sentido, a China, segunda economia mundial, e essa presença em especial na América Latina. Vamos ver o que ele disse. How do you see and how the UK government view the growing presence of China in South America? Not only South America, it's growing in Africa, in Asia of course, but in South America specifically. Do you see it as a threat or as just a fact that we have to deal with of our time? China has become an increasingly significant economic power on the world stage. I'm very pleased that China has lifted millions of its own people out of poverty by being much more open to trade and commerce and moving away from the political ideology that it's harmed its people in previous decades. So that is a good thing. I think there are some practices that the British government are uncomfortable with, and we've raised this with China directly. But of course, we understand that countries will want to have a trading relationship with China. Indeed, the UK has a trading relationship with China. So we are going to have to compete. We are going to have to make sure that countries like Brazil recognise the benefit of a stronger commercial relationship with the UK. We think our investment options are really appealing to countries around the world. And so, the world becomes a more competitive place and we have to work harder. And that is not something to necessarily be negative about. It's a recognition that the world is a competitive place. But the UK is absolutely ready to compete, and we think our offer to the globe is a really good one. Tá aí, Guga. Achei também que ele deu uma desidratada aí na questão ideológica da relação com a China, pesou mais a mão no fato de que o mundo é um mundo construído também em cima da competitividade dos países, da competição entre eles, né? O que você achou desse tom diplomático do secretário de Relações Exteriores britânico? Mais uma vez, fico impressionado. Realmente ele demonstra muito preparo, muita maturidade, um tom diplomático, evita atrito e demonstra conhecimento dos assuntos. É um tom bem distinto do que a gente costuma ver em algumas outras autoridades internacionais. Assim, até ajudaria que mais pessoas pensassem, quer dizer, pensassem não, cada um tem seu ponto de vista, mas que tivessem assim, um respeito, uma visão mais de diálogo, como ele pelo menos na entrevista que ele te concedeu, assim, mostrou uma postura bem madura mesmo.
Pois é, eu saí com a impressão parecida da entrevista. O Google ainda falou das boas expectativas de aumento dos intercâmbios comerciais e tecnológicos com o Brasil. Estava muito impressionado, ele tinha passado pela Amazônia, uma visita bem rápida, mas tem um projeto de cooperação científica importante ali sobre os efeitos das emissões de CO2 nas florestas. E ele está, digamos assim, se mostrou bastante empolgado com as possibilidades dessa cooperação. Achei bem interessante, pelo menos pelo tom. É bom, às vezes, a gente tirar um pouquinho do maniqueísmo dessas discussões e debates e tentar ser um pouco mais pragmáticos e levando em conta o que cada país pensa. Nesse ponto, um secretário de Relações Exteriores de um governo conservador, como é o governo do Rishi Sunak, vindo ao Brasil e tecendo essas argumentações de uma forma bem ponderada. Vale a pena a gente ficar de olho no James Cleverly e em outras participações dele mais adiante também. Agora,